Olá, mentes inquietas e futuros mestres de si mesmos, e bem-vindos. Você já se sentiu como se estivesse a travar uma guerra perdida contra a procrastinação? Já prometeu a si mesmo com toda a sinceridade do mundo que amanhã será diferente, apenas para se ver apanhado no mesmo ciclo de distrações e adiamentos? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho e que o problema não é a sua falta de vontade. O problema é o seu sistema. Hoje, vamos mergulhar fundo. Não em mais uma técnica de produtividade da moda ou numa aplicação que promete organizar a sua vida, mas numa sabedoria antiga, poderosa e testada pelo tempo, forjada por imperadores e escravos que enfrentaram desafios muito maiores do que os nossos. Vamos desvendar como a filosofia estoica pode ser o manual prático que lhe faltava para construir uma disciplina de ferro e, finalmente, tomar as rédeas da sua própria vida. Prepare-se, porque o que vamos explorar a seguir não é apenas teoria, é um manual de campo para construir a sua fortaleza interior. Vamos começar. A arquitetura da vontade, construindo a disciplina através da sabedoria estoica. Vivemos numa era de paradoxos. Possuímos um acesso sem precedentes à informação, a ferramentas que prometem otimizar cada segundo do nosso dia e a uma infinidade de oportunidades ao alcance de um clique. No entanto, muitos de nós sentimos-nos mais à deriva do que nunca. Somos soberanos de reinos digitais, mas escravos dos nossos próprios impulsos. Somos arquitetos de grandes planos que desmoronam antes da primeira pedra ser assentada. A distância entre a pessoa que aspiramos ser e a pessoa que somos no final do dia parece um abismo intransponível, alimentado pela procrastinação, pela distração e por uma subtil, mas persistente sensação de impotência. Esta é a grande epidemia silenciosa do nosso tempo. Uma crise de autodisciplina. Prometemos a nós mesmos que amanhã acordaremos mais cedo, que iniciaremos a dieta, que escreveremos o primeiro capítulo do livro, que teremos aquela conversa difícil. O amanhã chega e com ele a inércia. A mão, quase por vontade própria, clica no botão snooze. A mente, em busca de conforto imediato, abre o portal infinito das redes sociais. O projeto importante é adiado em favor de tarefas triviais, mas fáceis. Cada uma destas pequenas capitulações é uma fissura na fundação da nossa autoestima, um voto de desconfiança na nossa própria capacidade de cumprir o que prometemos. Sentimos-nos frustrados, culpados e o ciclo vicioso reforça-se. Culpamos a falta de motivação, as circunstâncias, o cansaço, mas o problema real é mais profundo. Não nos falta desejo, falta-nos um sistema operativo para a nossa vontade. E se a solução não estivesse numa nova aplicação ou numa técnica de produtividade da moda, mas numa sabedoria antiga, forjada nas arenas políticas de Roma e nos campos de batalha da Germânia? E se a chave para a disciplina inabalável estivesse nos escritos de um imperador, um dramaturgo e um escravo liberto? Bem-vindo ao estoicismo, não como um estudo acadêmico poeirento, mas como um manual de campo pragmático e intemporal para a arte de viver. O estoicismo não oferece soluções mágicas, mas algo muito mais valioso, um conjunto de ferramentas mentais para construir, tijolo por tijolo, uma fortaleza interior de disciplina e autocontrolo. Este não é um texto sobre a história do estoicismo, mas sobre a sua aplicação prática e transformadora. Iremos desconstruir os seus princípios fundamentais e traduzi-los em estratégias acionáveis para vencer a procrastinação, dominar as distrações e, finalmente, alinhar as nossas ações diárias com as nossas mais altas aspirações. Prepare-se para se tornar o arquiteto da sua própria vontade. Pilar 1. A dicotomia do controlo. A fundação da serenidade e da ação. O ponto de partida de toda a prática estoica, a pedra angular sobre a qual todo o edifício da disciplina é construído,
É um conceito de uma simplicidade desarmante e de um poder revolucionário, a dicotomia do controlo. Epicteto, um filósofo que conheceu a brutalidade da escravidão antes de se tornar um dos mais respeitados mestres de Roma, resumiu-o assim: das coisas existentes, algumas estão em nosso poder e outras não. Em nosso poder estão a opinião, o movimento, o desejo, a aversão, numa palavra, tudo o que é da nossa própria ação. Fora do nosso poder estão o corpo, a propriedade, a reputação, o cargo. Numa palavra, tudo o que não é da nossa própria ação. Imagine que desenha um círculo no centro de uma folha de papel. Dentro desse círculo, escreva tudo o que depende exclusivamente de si. As suas escolhas, os seus julgamentos, o seu esforço, a sua atitude, a sua integridade, as palavras que decide proferir, a forma como reage aos eventos. Este é o seu reino, o único domínio sobre o qual você tem soberania absoluta. Agora, fora desse círculo, escreva tudo o resto. A opinião que os outros têm de si, o resultado final de um projeto, a economia, o trânsito, o tempo, as ações de outras pessoas, o passado e o futuro. Este é o domínio da fortuna, do destino do universo. A grande fonte da nossa ansiedade, frustração e inércia provém de uma confusão catastrófica entre estas duas áreas. Gastamos uma quantidade colossal de energia mental e emocional a tentar controlar o incontrolável. Preocupamos-nos se o nosso chefe vai gostar da nossa apresentação, em vez de nos focarmos em fazer a melhor apresentação possível. Ficamos ansiosos com a possibilidade de sermos rejeitados num encontro, em vez de nos concentrarmos em ser a nossa versão mais autêntica e presente. Lamentamo-nos por um erro passado, um território que já não nos pertence, em vez de nos focarmos na lição que podemos aprender dele no presente. A disciplina nasce no momento em que conscientemente redirecionamos todo o nosso foco e energia para dentro do círculo. A pergunta deixa de ser: como posso garantir o sucesso? E passa a ser: qual é a ação virtuosa e esforçada que posso tomar neste preciso momento? Pense num objetivo seu. Talvez seja perder peso. Fora do seu controle estão a sua genética, o seu metabolismo basal exato ou uma doença súbita. Dentro do seu controle estão as escolhas que faz no supermercado, a decisão de calçar os tênis e sair para uma corrida, a opção de beber água em vez de refrigerante. A disciplina não é sobre garantir que a balança mostre um número específico numa data específica. É sobre a prática diária e consistente de tomar as decisões que estão dentro do seu círculo de controlo. O resultado é um subproduto do processo. Esta mentalidade é libertadora. Liberta-nos do peso esmagador da ansiedade sobre o futuro e do arrependimento sobre o passado. Quando o seu foco está no esforço e não no resultado, o medo do fracasso diminui drasticamente. Se você fez tudo o que estava ao seu alcance, se agiu com diligência e integridade, então, aos olhos de um estoico, você já teve sucesso, independentemente do desfecho externo. Esta é a verdadeira definição de vitória, a execução impecável do que está ao nosso alcance. Exercício prático. O diário do controle. Todas as manhãs, durante 5 minutos, pegue num caderno. Desenhe o seu círculo. Na coluna Fora do Controlo, liste todas as suas preocupações e ansiedades para o dia. Na coluna Dentro do Controlo, liste as ações específicas e concretas que pode tomar em relação a esses desafios. Ao longo do dia, sempre que se sentir ansioso ou sobrecarregado, volte a olhar para a sua lista. Lembre-se onde deve investir a sua preciosa energia. Este simples ato treina a sua mente a distinguir o sinal do ruído, a focar no que importa e a agir em vez de se preocupar. Pilar 2. Praemeditatio malorum, a estratégia do general para vencer a procrastinação. A cultura moderna de autoajuda está saturada com a ideia da visualização positiva.
Dizem-nos para imaginarmos o sucesso, sentirmos a vitória, e o universo conspirará a nosso favor. Os estoicos, como pragmáticos supremos, oferecem uma contraproposta poderosa e muito mais robusta, praemeditatio malorum, ou a premeditação dos males. Longe de ser um exercício de pessimismo, esta é uma ferramenta de realismo estratégico. Antes de embarcar em qualquer empreendimento importante, seja escrever um relatório, iniciar um negócio ou ter uma conversa difícil, o estoico não se limita a sonhar com o melhor cenário. Em vez disso, ele senta-se e pergunta: o que pode correr mal? Imagine que o seu objetivo é finalmente escrever aquele romance que tem vindo a adiar. A visualização positiva dir-lhe-ia para se imaginar assegurar o livro publicado, a receber os aplausos. A praemeditatio malorum instrui-o a fazer um exercício diferente. Pense no processo. Obstáculo. 1. Bloqueio de escritor. A página em branco intimida-o. O plano de contingência. Se eu sentir um bloqueio, comprometo-me a escrever livremente sobre qualquer coisa durante 15 minutos sem parar. Ou mudarei de cenário e irei trabalhar para um café. Ou relerei o capítulo anterior para recuperar o ímpeto. O obstáculo 2. Falta de tempo devido a outras obrigações. O plano de contingência. Vou bloquear especificamente 1 hora no meu calendário todas as manhãs, das 6 às 7, antes que o dia comece. Negociarei com o meu parceiro para que ele cuide das crianças durante esse tempo. O obstáculo 3. Críticas negativas ou autodúvida paralisante. O plano de contingência. Vou lembrar-me que a crítica faz parte do processo criativo. O meu trabalho não é agradar a todos, mas sim completar a tarefa com o melhor do meu esforço, voltando à dicotomia do controlo. Vou partilhar o meu trabalho apenas com 1 ou 2 confidentes de confiança inicialmente. Ao fazer isto, você não está a atrair o fracasso. Pelo contrário, está a desarmá-lo. A procrastinação muitas vezes prospera na incerteza e no medo do desconhecido. Quando um obstáculo inesperado surge, ele quebra o nosso momentum e confirma a nossa narrativa interna de que isto é demasiado difícil. Mas se você já antecipou o obstáculo e preparou uma resposta, ele deixa de ser uma crise e torna-se apenas mais um passo no plano. O choque e o pânico são substituídos pela calma execução de uma estratégia pré-definida. Esta prática constrói resiliência. Marco Aurélio, que passou grande parte do seu reinado a lidar com guerras, pragas e traições, começava o seu dia a lembrar-se de que encontraria pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes e invejosas. Ele não fazia isto para azedar o seu humor, mas para se preparar mentalmente, para não ser apanhado de surpresa pela natureza humana e para poder responder com razão e calma, em vez de raiva impulsiva. A premeditação dos males transforma a ansiedade difusa em problemas concretos, e problemas concretos têm soluções concretas. É a diferença entre temer uma floresta escura e ter um mapa que assinala os possíveis perigos e as rotas de desvio. Com qual deles se sentiria mais confiante para avançar? Extensão prática, o desconforto voluntário. Uma forma física de praemeditatio malorum é a prática do desconforto voluntário. Os estoicos, como Sêneca, praticavam regularmente a pobreza autoimposta, comendo refeições simples, dormindo no chão e usando roupas velhas durante alguns dias. O objetivo não era o masoquismo, mas sim fazer a pergunta: é isto o que eu tanto temia? Ao expor-se voluntariamente a pequenas dificuldades, tomar um duche frio, jejuar por um período, fazer um treino particularmente exigente, escolher as escadas em vez do elevador, você está a treinar o seu corpo e a sua mente. Está a recalibrar o seu limiar de conforto e a provar a si mesmo que consegue suportar muito mais do que imagina. Isto cria uma robustez psicológica que o serve imensamente quando as dificuldades reais e involuntárias da vida surgem. Pilar 3. A cidadela interior
e a disciplina do assentimento. Tendo estabelecido a sua fundação, dicotomia do controlo, e a sua estratégia praemeditatio malorum, chegamos agora à batalha que se trava momento a momento. A defesa da sua mente. Marco Aurélio referia-se a isto como a construção de uma cidadela interior, um refúgio de tranquilidade, razão e força que nenhum evento externo pode penetrar. A disciplina e o autocontrolo são os guardiões nos portões desta cidadela. A chave para esta construção reside num conceito estoico crucial: a disciplina do assentimento. Os estoicos faziam uma distinção vital entre um evento e o nosso julgamento sobre esse evento. O evento em si é neutro, está a chover. É o nosso julgamento que lhe atribui uma cor emocional. Que dia horrível, tudo vai correr mal. O nosso sofrimento e as nossas reações impulsivas não vêm dos eventos, mas dos julgamentos aos quais assentimos ou com os quais concordamos. O processo funciona assim. 1. Estímulo. Ocorre um evento externo ou um pensamento interno. O seu telemóvel vibra com uma notificação enquanto você tenta trabalhar. 2. 3. Impressão. A sua mente gera uma primeira impressão, um julgamento automático. Devo ver isto. Pode ser importante. Ler esta mensagem vai ser mais agradável do que fazer este trabalho chato. 4. 5. Assentimento. Este é o momento crítico. É aqui que você escolhe se concorda, assente com essa impressão inicial ou não. 6. 7. Resposta. A sua ação baseada no seu assentimento. Pegar no telemóvel e perder 20 minutos nas redes sociais. 8. A disciplina não é a ausência de impressões ou tentações. Até o mais sábio dos estoicos sentiria o puxão da distração. A disciplina é a habilidade de criar uma pausa entre a impressão e o assentimento. Nesse espaço, por mais breve que seja, reside a nossa liberdade e o nosso poder. Quando a notificação aparece, a prática estoica é a seguinte: 1. Reconhecer a impressão. Em vez de agir, observe o pensamento. Aí está, o desejo de me distrair, a sensação de curiosidade. 2. 3. Analisar a impressão. Desafia com a razão. Esta impressão é baseada na realidade? É verdade que esta notificação é mais importante do que o meu trabalho, que é um passo em direção ao meu objetivo a longo prazo? Esta impressão está a servir o meu eu superior ou os meus apetites mais baixos? Está isto dentro do meu controlo? 4. 5. Escolher o assentimento. Você faz uma escolha consciente. Eu não assinto a esta impressão. Reconheço o desejo, mas escolho não agir sobre ele. A minha prioridade é esta tarefa. 6. 7. Agir deliberadamente. Você volta a sua atenção para o trabalho, não com ressentimento, mas com a calma satisfação de quem venceu uma pequena batalha interna. 8. Cada vez que você completa este processo, está a colocar mais um tijolo na muralha da sua cidadela interior. No início, parece difícil e artificial. Os impulsos são fortes. Mas, com a prática, o músculo do autocontrolo fortalece-se. A pausa torna-se mais natural. A sua capacidade de se desidentificar dos seus pensamentos e desejos fugazes aumenta. Você deixa de ser uma folha ao vento dos seus impulsos e torna-se o comandante da sua própria mente. Esta técnica aplica-se a tudo. A raiva, pausa. É o insulto que me magoa ou o meu julgamento de que fui desrespeitado? A gula, pausa. Preciso mesmo desta sobremesa ou estou apenas a responder ao tédio? Berrane, crucialmente, a procrastinação, pausa. O desejo de evitar esta tarefa é real, mas eu escolho agir de acordo com os meus valores.
não com o meu desejo de conforto momentâneo. A sinergia estoica. Um sistema integrado para uma vida com propósito. Estes 3 pilares não são ferramentas isoladas. Eles formam um sistema sinérgico e autorreforçado. A dicotomia do controlo dá-lhe o mapa, mostrando onde concentrar os seus esforços. A Praemeditatio Malorum dá-lhe a estratégia, preparando-o para o terreno acidentado. E a cidadela interior, através da disciplina do assentimento, é a sua bússola e a sua força motriz, mantendo-o no caminho certo, momento a momento, independentemente das tempestades externas ou das rebeliões internas. Quando você se sente sobrecarregado, a dicotomia do controlo lembra-o de focar apenas no próximo passo que está ao seu alcance. Quando esse passo parece assustador, a Praemeditatio Malorum ajuda-o a desconstruir o medo e a planear as suas respostas. E quando a tentação de desistir ou se distrair surge, a disciplina do assentimento dá-lhe o poder de fazer a pausa, escolher a razão em vez do impulso e continuar. Conclusão: a disciplina como liberdade. No final, a disciplina estoica não é sobre restrição, mas sobre liberdade. Não é sobre se tornar um robô sem emoções, mas sobre se tornar um ser humano plenamente realizado. É a liberdade de não ser escravizado pelos seus próprios apetites, pela opinião dos outros ou pelas circunstâncias da vida. É a liberdade de escolher deliberadamente quem você quer ser e de dar os passos necessários para se tornar essa pessoa, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. A construção da autodisciplina é uma prática, não uma epifania. Haverá dias em que a cidadela parecerá frágil e os portões serão violados. O estoico não se desespera. Ele simplesmente levanta-se, repara a muralha e recomeça o seu posto de guarda, lembrando-se das palavras de Sêneca: todos os dias adquire algo que te fortifique contra a pobreza, contra a morte e contra as outras calamidades. Hoje, adquira uma destas ferramentas. Escolha o seu círculo de controlo. Premedite um obstáculo. Crie uma pausa antes de uma reação. Este é o trabalho. Este é o caminho. Não para uma produtividade desalmada, mas para a eudaimonia, a vida boa, a vida florescente, a vida de um ser humano que é o mestre sereno da sua própria alma. A arquitetura da sua vontade está nas suas mãos. Comece a construir. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada de hoje. Quero agradecer-lhe imensamente por ter dedicado o seu tempo e a sua atenção para explorar estas ideias conosco. Agora, a conversa continua com você. Qual dos 3 pilares estoicos, a dicotomia do controlo, a premeditação dos males ou a cidadela interior, mais ressoou consigo? Qual deles vai começar a praticar hoje? Deixe o seu comentário aqui abaixo. Eu adoraria ler e interagir com as vossas experiências. Se este conteúdo lhe trouxe valor e acendeu uma faísca de mudança, considere deixar o seu like para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas que também estão nesta jornada. E claro, se ainda não o fez, subscreva para não perder os nossos próximos mergulhos em sabedorias práticas para uma vida com mais propósito e controlo. Lembre-se sempre: a disciplina não é uma prisão, é a chave que abre a porta da sua verdadeira liberdade. A força que procura já está dentro de si, à espera de ser esculpida. Um forte abraço e até a próxima. Continue a construir.